Que bom que você não tem problema. Agora eu vou mudar a pergunta. Quem tem problemas aí? Vocês já notaram? Eu não conheço uma banda na face dessa terra que não tem uma música que fala de coisa triste, momento difícil. Eu não conheço uma. Pode ser qualquer estilo, meu brother. Rock and roll tem de monte. Os caras tudo metaleiro. Aí faz as músicas chorando, triste, do amor que foi embora, da mulher. Sempre tem uma música de fossa, sempre. Qualquer estilo, qualquer um. Forró, qual é aquela? Não sei se é forró, ou vou beber pra esquecer dos problemas. Essa aí eu não manjo muito, quem manja é o Pozão, mas, indiferente do estilo, vocês já notaram que todo mundo tem uma música daquelas tristes? Sabe por quê? Porque todo mundo tem problema. Todo mundo. E é engraçado como as pessoas às vezes pensam que o dinheiro resolve o problema. Ele resolve uma parte, resolve, cara, mas vou falar uma coisa pra vocês. Você sabia que a cada 30 segundos, da hora que eu comecei a falar com vocês até agora, 2 pessoas já tiraram a sua própria vida? A cada 30 segundos uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. E a parte mais louca é que você fala assim, isso deve acontecer nos países de terceiro mundo, tipo nós, né? Não. Acontece principalmente nos países de primeiro mundo. A Suíça, que é um país tão bom para se viver. Por muitos anos, eu não sei se ainda continua, mas por muitos anos foram os campeões de suicídio no mundo. Sabe por quê? Porque todo mundo tem problemas. Mas eu queria que vocês parassem para pensar numa coisa agora muito simples. Se eu chegar para vocês e falar assim, cara, você tem dificuldade na sua casa? Você vai falar, nossa, tem um monte. Mas você sabia que muitos dos problemas que nós temos, nós mesmos somos os causadores dele? Essa parte ninguém gosta de ouvir, mas é a verdade. Talvez você fale assim, cara, na minha casa é um caos, brother. Meu pai briga comigo, eu brigo com a minha mãe briga com meu pai, e aí fica a bagunça toda. Mas muitas vezes acontece isso, porque talvez você... Não, eu não. Mas por muitas vezes você foi o causador de tantos problemas. Aí você fala, cara, você está exagerando, não tô não. Não tô não, porque eu vi na minha própria casa acontecer isso. Muitas vezes eu brigava com a minha mãe, que brigava com meu pai, por minha causa eu brigava com o outro, e ligava aquela bagunça toda. Quem já aconteceu isso aí? Pode ser, você levanta a mão. Ó, vou fazer uma pergunta pior ainda. Quem foi o cara que armou pro irmão e pra irmã que não tinha nada a ver com a história pra apanhar junto? Eu já fiz isso. Eu confesso, eu fiz. Eu confesso, minha irmã apanhou muitas vezes pra minha casa. Mas a verdade, galera, sabe qual que é o grande lance? Todo mundo tem dificuldade. Seja por causa de dinheiro, seja por causa de relacionamentos, todo mundo tem dificuldade. A gente acabou de cantar uma música aqui. Eu vou lutar até o dia amanhecer, estendendo a tua mão, vim me socorrer. É engraçado que na boca das pessoas Deus aparece com uma palavra para exorcizar problemas. Ele nem sabe o que é, mas eu vi falar de um negócio aí, ó. Tipo assim, apareceu um problema, Deus, aí o problema vai embora. O cara anda com Deus no bolso, tipo aqueles filmes que o cara anda com a cruz para espantar o draco. Acontece um problema, o cara saca Deus. Infelizmente não está funcionando. Porque Deus, Ele não é um amuleto que a gente guarda no bolso. Ele é um amigo que anda do nosso lado se a gente quiser. Porque Deus não é alguém como eu e como você, que nos ama. A gente ama as pessoas de maneira condicional. Ó, eu amo você desde que você faça as coisas do jeito que eu gosto. Que o dia que você não fizer mais, eu deixo de amar. Eu amo com você até o dia que você começar a pisar na bola. Começou a pisar no meu carro, eu não quero dar mais. Sabe qual que é o lance, meu amigo? Deus conhece a minha vida e a tua vida. Deus sabe o quanto você
acerta enquanto você erra. Mas sabe qual é o mais louco de tudo? Se você é um cara bonzinho, certinho, tudo bacaninha, Deus ama você. E se você é um cara todo errado, tudo todo, que ninguém aguenta, nem você mesmo, nem teu pai, nem tua mãe, Deus também te ama, brother. Porque Ele nos ama de maneira incondicional. Mas talvez você nunca experimentou isso, porque Deus para você é igual um amuleto que você guarda no bolso e só lembra dele quando os problemas acontecem na tua vida. Nessa noite eu queria te falar uma coisa tão simples. Você quer experimentar algo muito louco, brother? Você quer viver algo muito louco? Você mesmo vai poder escrever depois as suas músicas. Só que você não vai precisar escrever, eu vou encher a cara para esquecer os problemas. Não. Você vai poder escrever: eu busco o meu amigo, o meu Deus, quando eu tenho problemas. E Ele sempre está fora. Ele sempre está do meu lado. Ele sempre está comigo. Essa música que a gente está cantando aqui, daqui a algumas horas você vai esquecer dela. Daqui a algumas horas você nem vai lembrar direito que rolou. Mas esse Deus que vive, que eu vivo com Ele há tantos anos, nessa noite é isso que eu queria te oferecer. Sabe, talvez tenha alguns problemas que você está vivendo que você mesmo causou. Talvez você fale assim, você não fala para ninguém, mas você mesmo fala para você no seu coração: nossa, cara, se eu pudesse voltar no passado, se eu puder pedir, se eu pudesse mudar o meu destino, talvez se eu não tivesse ido por aquele caminho, tivesse ido por esse. Talvez eu não tivesse me relacionado com aquela pessoa, talvez eu não tivesse andado com aquela galera, talvez eu não tivesse aceitado aquele convite, talvez eu não tivesse feito aquilo. Tantas coisas teriam sido diferentes. E eu vou te dizer, cara, provavelmente, se você pudesse voltar no passado, provavelmente, muita coisa teria sido diferente. Nessa noite eu quero te dizer: a gente não pode mudar o nosso passado, mas a partir de hoje você pode escrever um novo futuro. Porque a nossa vida é feita de decisões. Você está aqui hoje porque você decidiu estar aqui. Ninguém te obrigou. Ninguém te obriga a colocar nada dentro da tua casa se você não quiser. Você não sai de quem você não quiser. Você não faz aquilo que você não quer. Então, pensa bem o que você faz na tua vida. Pensa bem onde você vai. Pensa bem aquilo que você coloca para dentro de você mesmo. Porque a tua vida é especial. A sociedade, sabe como é que a sociedade trata o homem? Como um número na tela de um computador. Quando você nasce, você é um número. Quando você começa a trabalhar e produzir, você produz números. Quando você se aposenta, você passa também a ser números negativos, porque você começa a sugar do Estado, do governo. E quando você morre, você também se torna mais uma vez um número. A sociedade que tanto fala para você: faça isso, faça aquilo, viva daquele jeito, é a mesma sociedade que não quer que você aprenda nada. Porque na nossa televisão, brother, não existe nada que te ensine a ter sabedoria, a pensar naquilo que você faz. Pelo contrário, a nossa sociedade nos enche de lixo. Quando você liga a televisão, o que você assiste? Big Brother. É isso que mostra as maiores mazelas do ser humano. É isso que as pessoas consomem. É isso que elas assistem. Sabe por quê? Porque não é interessante que você pense, não é interessante que você tenha sabedoria. Eles querem mais, é amarrar um monte de portinhas de você e te pilotar, ó. Vem por aqui, vá por ali, garota, transe com todo mundo, garota, apronte todas, faça isso. Aí quando você chega para a sociedade e fala: olha, agora eu sou mãe solteira, quem vai me ajudar a cuidar do meu filho? Se vira. Olha, agora eu sou dependente de drogas, e agora o que eu faço na minha vida? Se vira. É isso que a sociedade faz com você. Porque ela diz que para você ser um cara descolado, você tem que curtir todas. Para você ser uma garota descolada, você tem que curtir todas. Viver como se não houvesse amanhã. Eu quero te dizer nessa noite: viva, mas viva porque existe um amanhã, e não pense naquilo que você faz. Você já sabe, porque Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência. Então pense, usa a tua cabeça, não deixe ninguém manipular você. Sabe por quê? Porque Deus te criou de maneira especial.
Deus te criou único, garoto. Deus te criou única, garoto. Então viva da maneira como Deus te criou, com dignidade. Dê valor a você mesmo. Não se venda por qualquer coisa. Nessa noite eu quero te dizer que você que está aqui hoje, por você foi pago um alto preço, foi pago um preço de sangue numa cruz. Ele morreu a minha morte e a tua morte para que a gente pudesse viver a vida dele. E talvez você fale assim, cara, do que você está falando? Você sabe do que você está falando? Eu quero te falar de algo, cara. O que eu estou te falando hoje não é que alguém falou para mim, é algo que eu vivo. Eu não estou falando das experiências de alguém, eu estou falando das minhas experiências com Deus. Você acha que eu não tenho problema? Eu tenho muitos. Mas até hoje ele sempre esteve do meu lado. Glória a Deus! Ele nunca me deixou sozinho. E aquilo que um dia eu recebi, nessa noite eu quero oferecer para você. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o resto, ele vai fazer. Ele vai fazer, galera. Ele te conhece, eu não te conheço, mas ele te conhece. Ele sabe que por trás dessa capa de milhão que você tem, ele sabe quem é você. Ele sabe as suas tristezas e aquilo que acontece no teu quarto, quando ninguém está vendo. Ele sabe quem é você atrás dessa máscara, que esconde uma pessoa tão bem, mas que tem tantos problemas e tantas crises. Ele te conhece. Nessa noite, eu quero te convidar a dar um passo em direção a Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai dar um passo em direção a você, porque ele, cara, ele não invade a vida de ninguém. E que nessa noite você possa lembrar que tudo que está acontecendo aqui não é por acaso. Ele te trouxe aqui para que você ouvisse tudo isso, para que você soubesse que você é especial para Ele e que aquilo que Ele tem para você não se compara àquilo que você viveu. Cara, eu tenho muitos problemas, tudo bem, você pode ter, mas Ele vai te ajudar. E aquilo que você vai viver, cara, vai ser tão especial, porque vai ser ao lado dele. Essa noite eu queria te convidar a baixar a cabeça e fechar os seus olhos onde você estiver. Talvez Deus para você seja uma palavra que talvez não está no teu bolso, está na tua boca, mas você mesmo não sabe nem o que ela significa. Você só sabe falar Deus porque você foi ensinado assim. Nessa noite eu quero te convidar a conhecer esse Deus de verdade, a conhecê-lo, porque Ele é de verdade. E Ele está aqui nessa noite, meu brother. Porque o Deus que eu conheço não se fez de 4 paredes de uma igreja, Ele está aqui hoje. E eu sei que Ele está falando no coração de muita gente aqui, porque Ele é real. E Ele fala da mesma maneira que eu estou falando com você. E Ele fala, brother, porque Ele pode falar de várias maneiras. E Ele está usando agora talvez para falar com você. Não vai embora da mesma maneira que você entrou, porque essa palavra é para você. Guarda isso no teu coração. Se você quer isso hoje, se você quer ter esse encontro com Ele, se você quer experimentar tudo isso que eu estou falando, se você... Não, se tudo isso é verdade, então eu quero. Então aí no teu lugar, com a tua cabeça baixa, os teus olhos fechados, eu queria que você repetisse uma oração e disse assim: Jesus, nesta noite, eu quero me entregar nas tuas mãos. Eu quero segurar nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor me leve nos teus caminhos. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero ter uma nova esperança. Eu quero ter novos sonhos. Talvez eu deixei de sonhar. Talvez eu só consiga enxergar os problemas. Mas nesta noite eu quero ver algo novo. Eu quero ver a tua glória. Eu quero sentir o teu amor. Nesta noite eu te peço, seja meu amigo, porque nesta noite eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus erros, tudo aquilo que eu fiz, busquei, tentando achar a alegria, a felicidade. E nesta noite eu te conheço, não apenas como uma palavra, mas como meu Deus,
por esta noite. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Sabe, galera, eu gosto de dizer isso porque eu acho muito importante. Tem muito garoto que tem 15 anos, às vezes chega pra mim e fala: cara, a pior coisa do mundo é quando meu pai e minha mãe me tratam como criança. Eu vou dizer uma coisa pra você: sabe o que nos faz criança? Não é a nossa idade. Porque tem criança de 15 e tem criança de 50 anos. O que nos faz adultos também não é a nossa idade. O que nos faz adultos é quando a gente tem consciência da vida, consciência das consequências. E quando a gente vive não apenas com os momentos de sabedoria, mas quando a gente busca sabedoria. Em Provérbios 15:14 diz assim: o sábio, ele é ávido por sabedoria, mas o tolo se contenta na sua própria ignorância. Que você nessa noite possa sair daqui sabendo quem você é. E sabe quem você é? Filho de Deus, filha de Deus. Então viva como tal. Viva com a sabedoria que Deus te deu, porque em cima dos teus ombros não é só uma cabeça, não, aí dentro tem um cérebro, cara. Então bota ele para funcionar. Mostra para esse mundo que você pensa, que você não é manipulável, porque Deus te dá sabedoria para viver. Deus te dá consciência para saber o que é bom e o que é ruim. Então viva o melhor de Deus para você. E você que fez essa oração hoje, nós somos evangélicos, eu quero te convidar para isso, igreja. Porque nessa igreja você vai encontrar um monte de gente cheia de defeitos como eu e como você, mas você que aceitou Jesus hoje, bem-vindo à família mais feliz da terra, a família de Jesus Cristo.